Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa palestra que a gente vai fazer hoje sobre a palestra número 17, que é a palestra chamada O Chamado, desse conteúdo do Pathwork. Né? Para quem talvez não tenha tido contato, não conheça, o Pathwork ele é um caminho de autoconhecimento de origem espiritual que fala dos temas da vida humana. O que é um caminho de origem espiritual? São palestras que foram psicografadas. E isso já traz uma característica muito interessante, né? Pensar que um espírito, ou um grupo de espíritos, uma egrégora, decidiu fazer um trabalho de transmissão de conhecimento através de uma única médium, né? Durante um bom tempo, para transmitir um conteúdo sobre a vida humana, sobre os nossos medos, sobre as nossas onde a gente limita a nossa própria vida, como a gente pode ser mais feliz. E isso lá na década de 60, 70, basicamente, numa época de muita transformação, ou seja, foi mais uma das correntes, eu acho, que vieram aí para ajudar na nossa expansão de consciência. Mas é muito. E o que a gente percebe nesses textos é que tem uma profundidade, uma pureza que realmente deve ter vindo de uma fonte muito pura, né, dentro da organização espiritual que existe no universo, para aqui, para o nosso planeta Terra. O Pathwork ele tem uma característica de muita organização, ou seja, existe uma Pathwork Foundation nos Estados Unidos que organiza o Pathwork no mundo, né? Ela autoriza o Pathwork Brasil a utilizar o material dentro de normas estabelecidas. E dentro do Pathwork Brasil também existem as regionais. Então, o Pathwork São Paulo-Paraná é a regional a qual eu estou ligado, e também diz as regras de como pode ser transmitido o conteúdo do Pathwork. É claro que existe muita gente que lê uma palestra, terapeutas, etc., e que acaba tentando transmitir alguma coisa do Pathwork. As palestras também transmitem muita coisa, mas quem fez uma formação do Pathwork passou no mínimo aí por 6 anos de estudo, de vivência dessas palestras, e é por isso que essa organização traz tanta seriedade, traz tanta força para quem quer transmitir esse conteúdo do Pathwork. Então, eu pessoalmente acredito que essa ordem e essa estrutura potencializa o trabalho para quem quer fazer num nível de profundidade que realmente faça diferença na vida. E uma coisa que eu acho extremamente simples e extremamente poderoso no trabalho do Pathwork é que o Pathwork, como caminho de autoconhecimento, tem 5 ferramentas. E durante todo o trabalho, se você ficar nessas 5 ferramentas, não precisa inventar mais nada. Não precisa inventar uma dinâmica diferente. Não, você vai aqui com 5 ferramentas trabalhando e, eventualmente, você sente dentro do seu caminho uma necessidade de algo seu, de algo a mais. Mas dentro do caminho do Pathwork, você tem 5 ferramentas que são a leitura das palestras. Então, a leitura em si já é bastante transformadora. O grupo de estudos, por quê? Porque o grupo de estudos potencializa a sua compreensão dessa própria palestra. A prece, que é algo que dá esse link com a espiritualidade, mas sem ser algo que vai fazer, como chama, não vai ser uma prece para pedir algo, mas uma prece que vai te ajudar a preparar o seu campo, preparar a si mesmo e também te conectar com algo superior para fazer esse caminho. Depois, a meditação, que é fundamental dentro do trabalho do Pestro, que é um trabalho que faz com que você se volte para si mesmo e se conheça mais. Então, meditar é algo que vai ser presente em todo o trabalho do Pestro. E um exercício que a gente faz, que é chamada revisão diária, que é um momento, um exercício específico, que inclusive nessa palestra ele explica. Eu não vou fazer isso hoje, a gente faz isso no grupo de estudos, mas aqui, como é uma palestra mais aberta, é só saber que existe a revisão diária, que é um exercício que percorre todo o caminho do Pathwork. Inclusive, eu acho que muitos dos helpers, todo mundo que está no caminho do Pathwork, eu posso dizer por mim, todo dia tem um pequeno momento de revisão diária. E esse momento ele é muito rico. Ele começa um pouco desafiante, mas depois ele se torna parte fundamental do autoconhecimento. Até aqui, tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida?
Tranquilo. Não? Ótimo. Então, para a gente começar, vamos fazer juntos aqui um pequeno momento de prece e meditação, aonde para entrar na conexão deste trabalho que a gente vai realizar hoje, essa palestra. Então, eu vou convidar cada um de vocês a fechar um pouco os olhos. Se possível, colocar os seus pés no chão de forma relaxada, tranquila, deixando a sua respiração solta. Tomando posse e consciência de que você separou este momento da sua vida para esta atividade. Que você teve razões conscientes para vir até aqui, estar aqui nesse momento. E provavelmente teve também razões inconscientes. Mas que, independente disso, você está aqui neste momento, conscientemente. E vá levando a sua atenção à sola dos seus pés, tocando o chão ou o calçado. Os seus pés como um todo. Suas pernas. Seus joelhos. Suas coxas. Seu quadril. Vá percebendo que você levou a sua atenção a toda a parte inferior do seu corpo, essa parte que está sustentada pelo assento e pelo chão, e que sustenta seu corpo. Se você sentir a necessidade de algum movimento para ajustar sua posição e se colocar mais confortável e estável, se permita esse pequeno ajuste, percebendo a sustentação que essa parte tem nesse momento. Vá levando a sua atenção ao seu tronco, à sua barriga e às suas costas, seu diafragma, peito. Leva a sua atenção à coluna vertebral, aos seus ombros, braços, mãos. Ao seu pescoço, à sua nuca, boca, nariz, olhos, topo da cabeça. E vá se dando conta dessa conexão com todo o seu corpo. Talvez ela seja confortável, talvez desconfortável. Vá permitindo que ela seja exatamente o que ela é neste momento. Talvez venha alguma preocupação, algum outro pensamento. Se isso acontecer, é extremamente natural. Apenas observe o que aconteceu e retorne a sua atenção ao seu corpo. E nesse estado, traga à sua frente
a imagem de Deus para você. Não importa como ela seja, apenas se conecte com como você vê ou sente Deus. Talvez seja através de uma visualização, talvez através de uma sensação, talvez através de uma emoção, ou de uma forma específica sua. Apenas se permita estar em contato com a sua percepção e compreensão de Deus. E nesta conexão, se permita fazer uma prece sua, que você goste, ou que você crie neste momento para suportar e expandir essa sua conexão com Deus. E à medida que essa prece acontece, observe o que acontece com você. Como fica a sua interação com Deus? É Deus que te chama? É você que chama a Deus? Ou há apenas um silêncio? Ou há um barulho? Não há forma certa nem forma errada, apenas a forma como acontece nesse instante, entre você e Deus. E nesta conexão, perceba qual é o sentimento que está mais presente quando você se conecta com Deus. Vá se permitindo sentir, pedindo ajuda para que esta conexão amplie a sua capacidade de sentir. E no momento em que esse sentimento estiver claro, perceba a sua capacidade de senti-lo. Se for um sentimento agradável, vá espalhando ele pelo seu corpo.
e gentilmente vá se preparando para finalizar essa meditação. Podendo abrir os olhos assim que esse sentimento estiver claro para você. Eu vou interromper o compartilhamento só para ver se todo mundo voltou. Muito bem, muito bem. Liliane, se você puder colocar o seu celular de lado, isso, porque eu acho que a sua tela está travada e ela não vira. Mas tudo bem, assim está até melhor porque a gente não te vê de lado. Bom, gente, normalmente no grupo de estudos a gente partilharia um pouco essa meditação. Aqui não vai ser a rotina que a gente vai fazer, mas eu que gostaria de que cada um dissesse, se sentir confortável, qual foi o sentimento, só a palavra, me senti tal. Qual foi o sentimento que ficou presente aí com essa meditação? Eu me senti consciente. Consciência, então teve uma consciência, ok? Quem mais? Leveza. Leveza, Deolinda. Paz. Paz, a Keila. Tá no mudo, Liliane. Ok. Então, eu me senti falando com Deus, senti a presença e meu sentimento foi de gratidão e assim, vontade de estar mais próxima, de sentir mais a presença desse ser superior. Tá ótimo. Então, uma vontade aí de uma conexão maior e Maior. gratidão. Isso. Tá bom, obrigado. Nada. E Lucila? Ai, desculpa, é que caiu a minha conexão, então eu fiquei meio fora da meditação. Mas toda vez que eu faço a meditação, eu sinto assim uma tranquilidade interna muito grande que faz eu conectar mais com a palestra e com vocês. Nesse caso, no final, eu vi que você caiu, quando você voltou, foi ainda possível sentir essa tranquilidade? Sim, eu consegui me acalmar. Obrigada. Então, por que eu quis fazer essa pequena partilha? Porque a gente vai, cada um aqui nesse trabalho também, você vê que o mesmo estímulo leva cada um a sentimentos diferentes. E se a gente se dá conta disso, é muito útil para o dia a dia. Porque a gente acha que tal pessoa fez isso, eu senti assim, acho que todo mundo vai se sentir assim. Não necessariamente, porque cada pessoa tem a sua subjetividade, ou seja, como o seu ser avalia ou sente em relação aos estímulos. Então, isso é uma coisa que a gente também aprende muito ao longo do caminho, a aceitar os sentimentos de cada um como os sentimentos daquela pessoa e de si mesmo em relação ao que acontece. Então, a gente vai começar a palestra em si, e eu gosto de fazer a seguinte dinâmica. Vou pedir para que alguém leia o que está no slide. Esses são trechos tirados da palestra 17. Então, com isso, a gente faz isso um pouco mais dinâmico. Então, pode ler tudo, quem se habilitar. Liliane, você está no mudo. Pronto, acho que agora a gente está ouvindo. Existem poucas pessoas que não acreditam realmente em Deus.
quase todas as pessoas acreditam, pelo menos um pouco, em uma inteligência mais elevada, em uma sabedoria superior que criou este universo. Porém, há poucos que saibam continuar este pensamento, consequentemente, limita Deus todo o tempo. O que dessas frases, do que você leu, o que mais te toca, assim? O que te chama a atenção? Chamou a atenção essa questão de estar permanente, né? Consequentemente, o pensamento sempre ligado em Deus. Realmente, às vezes, acho que pelo menos acontece comigo, de não estar sentindo essa presença constante. Às vezes, mais ou menos isso. Mas qual parte aqui dos trechos que eu coloquei, qual parte mais te conectou? De acreditar numa existência superior, numa inteligência mais elevada, em uma sabedoria superior. Tá. Ou seja, ele já traz essa informação, né, de que quase todas as pessoas acreditam mesmo que tem algo mais elevado. Então, o que isso te faz sentir? Porque você percebe que se tem isso dentro de nós, né? Se tem essa crença, a gente acredita que isso existe, ele está trazendo à tona, está pondo isso para fora, assim, está deixando claro. O que isso causa em você? E aí, para cada um, né, pode também ir sentindo, porque é esse bem o trabalho mesmo, pegar as palestras e sentir um pouco o que ela causa na gente. Então, como é para você a gente ser jogado assim, ó, dentro de você, você acredita nessa inteligência mais elevada? Uhum. É exatamente isso, né? Apesar de acreditar, em alguns momentos eu perco essa continuidade desse sentimento, dessa fé, alguma coisa assim. Isso é o que acontece comigo. Exatamente. E é o que ele traz em seguida, né? Que ainda que a gente saiba, a gente tem esse hábito de limitar Deus o tempo todo. Ah, não, eu até acredito, mas ele não fica no dia a dia. Tem certas coisas que você fala, não, isso aqui eu vou resolver sozinho, não quero que Deus se meta, isso aqui vai ser eu por eu mesmo. Então, o guia começa a trazer nesse trecho essa consciência de que a gente sabe que ele existe dentro de nós, mas em muitos lugares a gente esquece e limita a possibilidade de estar em contato com esse Deus. Vamos em frente. Quem pode continuar? Posso ir? Deus está chamando. Dependerá do desenvolvimento espiritual das pessoas quando o chamado acontece. Vocês podem perguntar, como se sente o chamado? O eu consciente sente apenas um certo anseio, certa insatisfação com a vida atual, mesmo quando cumpre todas as obrigações diárias da melhor maneira possível. Não obstante, há uma voz interior, uma pressão como se a pessoa fosse empurrada em alguma direção, sem, no entanto, saber ainda por onde. E para você, Keila, o que desse trecho aqui te chama mais atenção? Para mim, chama essa parte do como se sente o chamado. O que isso te traz? Eu acho que, de certa forma, a gente não sei, né, falando por mim. Você duvida. Né? Será que é isso mesmo? Será que eu posso contar com Deus para tudo? É essa sensação que eu tenho. Entendo, exatamente. E ele até fala, né, um certo anseio. Vem mas o que é isso, né? E na hora que a gente sente que é para ir, ou seja, essa pressão, que é como se a pessoa fosse empurrada, dá essa resistência. Fala,
Mas eu posso contar? Eu posso confiar nisso que está aparecendo aqui? Então, você vê que nessas 3, 4 frases, ele consegue definir algo que acontece com cada um de nós. E aí tem uma imagem que ajuda a gente a ter uma visão mais gráfica dessa percepção, que é isso que eu coloquei aqui. Ou seja, no nosso centro, a gente tem o que no Pessoa vai ser chamado de eu superior ou eu maior, que é nossa parte conectada a Deus, onde a gente tem nossas melhores qualidades, e uma área que, inclusive, é uma parte nossa, né, que já se manifesta na vida, porque a gente já cria muita coisa positiva. Então, essas áreas onde a gente está criando positivo, onde a gente é feliz, onde as coisas fluem naturalmente, são áreas da nossa vida onde o nosso eu superior, em contato com Deus, realiza na nossa vida. Agora, tem áreas onde a gente não está criando muito positivo, e aí existe uma camada, que no Pessoa vai ser chamada de eu inferior ou eu menor, que ela impede que essa conexão aconteça. Então, são os nossos medos, os nossos ódios, raivas, frustrações, a nossa teimosia, várias características que a gente também tem e que impedem essa realização dessa conexão com Deus. Então, essa camada aqui que deixa difícil ou a gente se sente inseguro, desconfiado de fazer essa conexão. Num trabalho de autoconhecimento, a gente vai trabalhar muito essa camada. Porque para o Patrick, inclusive, não dá para você falar assim, tá bom, eu sinto ódio, que está aqui. Então, eu vou parar de sentir ódio e vou sentir só amor. E vou pular isso aqui. Não funciona. Aqui, dentro do Patrick, a gente tem um grande acolhimento dentro do trabalho do Patrick para esta camada aqui. Ou seja, deixa eu ver do que eu estou com ódio. Da onde vem esse ódio? E aí a gente vai, de fato, fazendo uma transmutação. Ou seja, vai transformando esse ódio na sua qualidade, que é a qualidade de eu superior. E aí o que acontece com isso? A gente vai, à medida que a gente vai fazendo esse trabalho aqui, então eu entendo meu ódio, vejo de onde ele veio, etc., a gente vai permitindo transformar esse ódio no eu superior que ele é. Por quê? Porque o eu inferior, ele na verdade é uma distorção de algo positivo. E com isso, essa área de eu superior aqui começa a ficar disponível também para o mundo. Então, esse chamado, o que é? É o nosso eu superior ouvindo Deus, que ele está ouvindo Deus, ele se comunica com Deus, né? Ele sente esse chamado de Deus e começa a pressionar para fora, assim, eu quero sair daqui, eu quero me manifestar no mundo. E para isso, a gente vai ter que enfrentar essa camada aqui. Não só essa, mas só para um primeiro momento, a gente vai ter que enfrentar essa camada. Faz sentido, ou seja, perceber que esse chamado tem lá, mas essas desconfianças, essa névoa, vem dessa camada que é o nosso desafio de vida aqui, trabalhá-la para que ela se dissolva. Faz sentido? Conecta com o que você sente? Muito bem. Então, vamos seguir. Quem pode seguir? Alguém se habilita? As duas meninas já falaram. Quem vai de próximo? Vou ver se eu consigo enxergar aqui. Que você está no celular. Estou no celular, é isso. Eu também. O que Deus quer de cada um e de todos como primeiro passo e preliminar necessária antes de dar a outros é o autodesenvolvimento, a autopurificação e autoconhecimento.
é o ato de rasgar as máscaras, de rasgar todos os enganos a respeito de si mesmo e dos motivos interiores e exteriores. Quem quer que não seja feliz e harmonioso pode responder a si mesmo desta forma: eu não segui realmente o chamado de Deus. E aí, o que fica para, o que te chama a atenção? Qual que é a parte aqui que te chama mais atenção? É o ato de rasgar as máscaras e rasgar todos os enganos a respeito de si mesmo, dos motivos interiores e exteriores. Eu acho que no momento que a gente se desnuda, não tem mais receio de se colocar da maneira que a gente é de verdade, é a hora que a gente começa a modificar, a ter o autoconhecimento mais agregado ao nosso ser. Exatamente. E essa frase, ela resume, acho que grande parte do trabalho do Pestor, né, é o trabalho de tomar consciência de que existem máscaras. E aí, para explicar um pouco o que é máscara nesse sentido para o Pestor, que eu complementei aquela figura anterior, que é uma camada que a gente coloca em volta do eu inferior. Por que a gente faz isso? Porque se eu mostrar que eu odeio fulano, as pessoas não vão gostar de mim. Se eu mostrar que eu sinto inveja, esse é feio. Se eu mostrar que eu sinto medo de alguma coisa, como? Não, medo? Não é legal sentir medo. Então, todos esses sentimentos de eu inferior, eles, a gente, em algum momento da vida, normalmente na nossa infância, a gente fala, eu não sei lidar com isso, eu vou colocar uma máscara. E começo a agir a partir do que essa máscara manda fazer. Então, se eu acho que eu tenho que ser submisso às pessoas para ser feliz, para me garantir na vida, se eu acho que eu tenho que ser agressivo, se eu acho que eu tenho que ser muito sereno, muito assim, retirado, eu vou me criando ali uma forma de viver para sobreviver sem que ninguém saiba que eu tenho esse eu inferior. Tudo bem, é um processo que acontece ao longo da nossa vida humana, principalmente na infância, e depois a gente vai reforçando essas máscaras, mas em algum momento a gente se dá conta de que elas não resolvem o problema. Elas literalmente mascaram o problema, mascaram quem a gente é. E quando a gente não é quem a gente é, ou seja, a gente se priva de ser este eu superior que a gente é, isso vai dando problemas na nossa vida. Aquele eu superior que escuta o chamado de Deus e que, assim, deixa eu me manifestar, né? O eu superior querendo assim, eu quero me manifestar. Agora tem duas camadas aqui. Ele tem o eu inferior e ele tem a máscara. O que é curioso é que o mais difícil da gente fazer, por um grande pedaço do caminho, é rasgar as máscaras. Porque ela parece tão fundamental para a nossa sobrevivência que você fala, não, se eu arrancar isso aqui, vai aparecer meu eu inferior, não vão gostar de mim, eu vou ser uma pessoa horrível, vou ser execrado. Então, assim, como é que a gente faz isso dentro do Petro? A gente estimula, sim, a consciência do eu inferior, mas em um local seguro, com ajuda, de forma que você possa se manifestar o seu eu inferior para si mesmo, ou para si mesma, para que você não fique com o receio de que, então se eu soltar ele aí, eu vou matar eu vou, né, eu vou soltar ele assim, porque realmente quando você solta seu eu inferior no ambiente, até certo ponto ele é melhor que a máscara, mas ele traz prejuízos. Então, enquanto você não tem um mínimo de domínio do seu eu inferior, fica realmente muito difícil soltar a máscara. Porque senão você às vezes pode dar uma, né, arrancar meio, se deixar meio em carne viva. Então, como que o trabalho é feito? A gente acessa nosso eu inferior, a revisão diária ajuda muito isso, aceita que tem, vê que não morre porque tem, tenho mesmo. E aí vai dando um alívio que vai permitindo que lentamente, de forma segura, você vá eliminando essa máscara. Claro que isso tudo em camadas, né? Você vê aqui, assim como o inferior, você vai acertando essa parte, essa parte, essa parte.
E aí, à medida que você faz isso, você tem maravilhosas liberações aqui do seu eu superior. Uma vez que você, de fato, entra em contato com o eu inferior, percebe as distorções que você está fazendo, aquele lugar fica disponível. E aí, o que é interessante? Como eu falei, todo mundo já tem áreas onde manifesta o eu superior. Você fala, então eu estou manifestando sem fazer esse trabalho. É verdade, ao longo da vida a gente ganhou maturidade em certas coisas, a gente realizou coisas muito positivas, só que, de certa forma, tomou um tempo muito grande porque foi feito meio na inconsciência. E num trabalho de autoconhecimento como esse do Pestor, o que a gente vai fazer? Vai trazer consciência para esse processo. Ah, estou acessando o meu eu inferior. Com isso, eu posso liberar essa máscara. E aí você vai fazendo esse processo de liberar seu eu superior mais rápido. E aí a vida vai ficando mais gostosa. Ok? É basicamente um trabalho de tomar consciência e fazê-lo conscientemente. Vamos em frente. Quem pode seguir? Posso fazer agora, tá? Tá. Então, quem quer que não seja feliz e harmonioso, pode responder a si mesmo dessa forma: eu não segui realmente o chamado de Deus. Quão feliz você é internamente, não necessariamente no exterior, pois você pode ter problemas externos, mas se está verdadeiramente no caminho e preenche o que Deus quer de você, não importa quais sejam suas dificuldades exteriores, necessariamente será feliz. Não basta que leve uma vida decente e seja uma pessoa dita ética, que não faz mal aos outros e que não viola as leis terrenas. Isso pode ser suficiente para uma alma jovem, mas não para qualquer um de vocês, meus amigos. Bom, o que eu levo é que a vida, né, de todo mundo é uma incógnita e a gente carrega muitos anseios e saber lidar com esses anseios ao longo da vida, que é o grande X da questão, né? Por isso que a gente está aqui procurando autoconhecimento e é isso aí. Esse anseio é, de novo, né, aquele lugar nosso do eu superior que quer crescer. Teve alguma frase disso que você leu que te chamou mais atenção? Posso dizer que é o quão feliz você é, tá? Ela Isso me realmente chamou traz bastante atenção. dá uma chamada na chincha, assim, né? Quão feliz você é. E você vê que ele coloca aqui de uma forma que prioriza o interno. Quão feliz você é internamente. Porque todo esse trabalho do Pessoa, nessa própria imagem que eu mostrei do eu superior, assim, uma vez em contato com esse eu superior, existe uma grande felicidade, mas uma forma de felicidade que é muito diferente do que se vende aí de felicidade. É uma felicidade que você sente internamente. Então, isso é uma linguagem que vai fazer assim, para cada problema, cada dificuldade, ele vai levar essa busca para dentro. Porque lá dentro, o seu eu superior tem essa possibilidade de felicidade. E também ele traz um alerta aqui um pouco mais para frente, que é assim, para muita gente, pode ser ok ter uma vida decente. Ah, eu pago meus impostos, pago minhas contas, tenho uma família, cuido dos meus filhos. Para muita gente está ok isso. Mas se existe esse chamado para algo mais, também não tem muito como escapar. Você pode até não querer fazer, mas isso vai gerar uma dificuldade, vai gerar uma desarmonia, porque sua alma está chamando por algo mais. Então, todo mundo que acaba se aproximando desse trabalho do Pathwork começa a ver que existe uma maturidade maior querendo vir à tona. E enquanto ela não for atendida, vai gerar algum tipo de dificuldade. Não sei se faz sentido aí dentro da busca da felicidade, né, que é a frase que você destacou, esse caminho que o Pathwork vai propor de encontrar e sentir de fato esse eu superior. Conecta com o que você trouxe da leitura, dessa pergunta do quão feliz é você? Sim, sim, totalmente. Então, essa
Essa é uma pergunta que dava para a gente ficar aqui uns 3 dias falando a respeito dela, né? Mas aqui eu estou tentando trazer bem um extrato da visão do Pessoa, mas isso é uma coisa que a gente vai trabalhar a vida inteira. Quem pode seguir? Deolinda, você está no mudo. O autorreconhecimento e o ato de rasgar as máscaras são sempre dolorosos durante o processo, embora seja um grande alívio depois. É um alívio que trará nova paz ao interior da sua alma, uma vez que tenha superado a resistência inicial. Então, deve perceber que primeiro tem que batalhar com o seu eu inferior. Tem que engajar o poder da sua vontade consciente para ser capaz de conquistar seu eu inferior. Combinada com seu eu superior, sua vontade vencerá, mas não seja superficial a esse respeito. É isso. O cuidado da liberação do eu inferior. Colocaste uma coisa interessante a questão, para não deixar em carne viva, né? Uhum. Por isso que esse cuidado é fundamental, mas ele precisa ser paulatino, cuidado, né? Para poder haver essa libertação. Sim, isso um pouco do que eu falei naquele slide, né? Da gente utilizar o trabalho para reconhecer e ter esse cuidado aí, senão a gente acaba, às vezes, ferindo quem a gente gosta ou que gosta da gente. E disso que você leu, teve alguma frase que chamou mais atenção? O ato de rasgar as máscaras são sempre dolorosos durante o processo, embora seja um grande alívio depois. Ah, é verdade. Essa é uma ótima frase, porque... É uma libertação, eu acho. Uma libertação. Rasgar as máscaras é libertador. É muito... tem uma dorzinha, né? Mas é o tipo daquele exemplo. A pessoa pisou no seu calo, falou justo o que você não queria, aí você faz aquela cara de bom moço, fala, não, tudo bem, acontece, não sei o quê, e por dentro você está com um ódio fundamental. Aí o dia não anda, a coisa não vai, e aí você está naquela máscara, você está assim, eu estou sentindo algo, mas não estou reconhecendo o que eu estou sentindo. O ato de só dizer, eu tô com ódio dessa pessoa. Nossa, só isso já traz o alívio. Ufa, é verdade, tô com ódio. Óbvio que eu tô com ódio. A pessoa pegou justo onde me pega. Então, é nesse sentido que às vezes é doloroso, porque você tem que se dar conta de que você está se machucando, né? Tentando abafar a verdade. Mas quando você faz isso e toma essa coragem, o alívio é imediato. É um alívio que eu acho que todo mundo reconhece aí, quando você pode falar, é só isso. E aí a coisa anda. Uma coisa que tem nesse slide também que eu acho fundamental é que dentro daquele mergulho rumo ao eu superior, né, precisa de um ato de vontade. Então é assim, você precisa decidir que você vai enfrentar esse eu inferior e não vai ser superficial a respeito, você vai fundo. Então tá na nossa mão esse mergulho nesse ato de vontade. Essa vontade vai estar combinada com o eu superior, que o eu superior ele quer se manifestar, ele está lá dizendo, vem aí que a gente vai estar mais junto, mas exige aí um ato de vontade. Ok? Vamos em frente. Acho que todo mundo falou. Quem pode seguir? Quem falou primeiro? Quem quiser. Cada um de vocês não pede nada mais do que ser capaz de dar amor. Se todas as suas correntes internas estivessem de acordo com a lei divina, você certamente seria capaz de amar. Cada uma de suas faltas e insuficiências é um obstáculo direto ao desenvolvimento do amor. O amor que você deseja dar já está em seu interior. Não pode recebê-lo do exterior. Está apenas coberto por camadas que impedem que ele brilhe de forma a poder se manifestar. E aí, o que te toca desse trecho?
essa questão do amor, que realmente, hoje já entendo melhor isso, é um exercício, não é algo mágico, que eu quero amar e vou amar. A gente tem que exercitar esse amor, e ele está dentro da gente, algo interno, né? Sim. E é interessante que ele já está lá. Tá aí já. Tipo, não é uma questão se eu tenho amor, se eu não tenho amor, se eu sou capaz. Ser capaz de manifestar esse amor é o desafio. Mas que ele já existe, ele já existe. Então, nesse trecho, o guia traz muita segurança de que, assim, não é falta de amor. Amor tem. Mas existem camadas que estão deixando aí, né, como as nossas faltas e as nossas insuficiências que estão impedindo que esse amor se manifeste. Uhum. Como é que é Tá trazer essa linha? Tá bom? Tipo, vamos acreditar, né? Aí, aqui eu não vou seguir o seu tá bom, porque o guia fala, e vou aproveitar para contar até para quem não conhece o Petro, talvez, que assim, o guia fala, nunca aceite o que eu digo só porque eu digo. Questione. Então, assim, eu vou te convidar a perceber, quando alguém vem e fala assim, olha, você tem amor dentro de você, ele só está encoberto. Isso te toca de alguma forma? Sim. E ele, né, às vezes, normalmente deve estar encoberto pelas máscaras, pelas resistências, pelo medo e muitos outros, né, sentimentos negativos do eu inferior, né? Sim. E aí, se a gente levar isso para um lado um pouco mais, né, do nosso emocional, mais do que uma compreensão mental, é quase como se ele desse uma confiança de que você pode mergulhar nessa máscara e nesse eu inferior. Porque lá no fundo existe esse amor disponível. Então é um convite mesmo. É quase como se alguém, de um lado, tem aquele eu superior lá dentro chamando por um caminho de autoconhecimento, mas de um lado vem esse conhecimento dizendo, pode mergulhar, porque lá no fundo você vai achar esse amor que você tanto quer manifestar no mundo, né? Acho que todos aqui têm esse desejo, mais consciente ou menos consciente, mas lá de dentro vem, nossa, se eu pudesse pegar esse eu superior e colocar no mundo, seria maravilhoso. E está disponível, só precisa pagar um preço de mergulhar nesse eu inferior aí. E é isso que o trabalho se compromete a ajudar, né? É um caminho para ajudar nisso. Faz sentido? Uhum. Faz um sentido um pouco mais profundo do que só tá bom. Não, falei muito bom. Você falou muito bom. Ai, que bom. Ainda bem que eu perguntei de novo, para não ficar com essa... Mas serviu para esse adendo, que é assim, dentro do trabalho do Pestor, se você quer passar meses brigando com algum trecho de uma palestra, brigue mesmo. É um convite que o guia faz para não aceitar nada que não faça sentido mais profundo. E sim realmente mergulhar nesses trechos, porque esse debate interno com as palestras ajuda muito a gente se conhecer. É onde o eu inferior se manifesta em um lugar seguro. Ele pode se manifestar numa rebeldia, não acredito nisso, não quero aceitar isso, e aí nisso ele aparece e a gente consegue lidar com ele. Então, é por aí que eu queria aproveitar esse tá bom que eu ouvi para dar esse apá. Vamos em frente. Quem pode seguir? Eu sigo. Cada indivíduo tem eu acho que é a compreensão, né? Compreensível. Cada indivíduo tem a compreensível tendência de querer parecer superior quando lida com seus semelhantes. Esconde seus defeitos
Oculta suas deficiências porque anseia por admiração, aceitação e amor. Seus semelhantes sentem-se tão inseguros quanto você. Caso vejam tão perfeito quanto quer parecer, seus complexos de inferioridade crescerão ainda mais. Portanto... um minutinho só que me perdi aqui. Portanto, em sua cegueira e como defesa, colocarão uma concha ainda mais espessa ao redor de si, que os separarão ainda mais de você. Aqui dá para dar uma aula só nesses 3 parágrafos. Nossa, é bem... Mas vamos tentar pegar a essência aqui. O que ficou para você? Quando alguém quer parecer superior, quando lida com semelhantes, esconde seus defeitos, mesmo a gente enxergando-os, a pessoa esconde os defeitos achando que ninguém os vê. Isso Sim. aconteceu comigo mesmo. Eu escondi os meus defeitos. Olha, mas foi só com você, viu? Só você. Não aconteceu com nenhum mais de nós 5. Não sei se mais alguém no mundo, mas vamos lá. Fala, pode falar. Eu tinha certeza que ninguém enxergava a minha insegurança. Eu tentava de toda... A minha máscara era tentar passar uma segurança grande. E quando um começou a contar os defeitos do outro em uma aula, 90% das pessoas falaram que eu era insegura. Olha que interessante, né? Então, não adianta a gente tentar esconder. Isso é uma coisa que um ou outro vai perceber com a sua sensibilidade. Isso é o que mais me chamou a atenção dessas frases. Porque me tocou, né? Por causa desse movimento que ele diz assim. E eu acho curioso, como o guia coloca, né? Tem que ser um ser espiritual mesmo para conseguir falar com essa delicadeza. Que é assim, cada indivíduo tem a compreensível tendência de querer parecer superior aos outros. Olha só que coisa simples, é uma coisa compreensível. Faz parte de vocês humanos aí, né? Tá certo, é super compreensível, tá ok. E aí ele complementa dizendo com uma doçura imensa que é assim, você faz isso, aí os seus semelhantes veem você todo perfeito. E aí fala assim, se eu me aproximar daquela pessoa tão perfeita, eu vou perceber os meus complexos de inferioridade, que é o que ele coloca na segunda frase. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me afastar dessas pessoas que estão querendo ser perfeitas, estão se mostrando perfeitas. Então, aquele que está tentando ser perfeito porque quer ser aceito, quer amor, etc., ele consegue exatamente o oposto. Ele está querendo com essa perfeição toda. Então, com essa conexão, ele cria uma forma super suave de dar uma chamada na chincha enorme em todos nós. Assim, eu entendo que você faça isso, mas olha a consequência, você acaba conseguindo o oposto do que você quer. É fantástico. E aí, quem que continua? Por outro lado, se você se mostra como realmente é, com todas as suas fraquezas, sem nenhum fingimento, dá uma grande e generosa dádiva. Seu irmão dirá e sentirá, bem, ele não é melhor que eu. Ele pode relaxar, se sentir menos solitário. Então você receberá exatamente o que intentava ganhar, amor e admiração. Eu acho que para mim é essa parte, né? Eu acho que isso, de certa forma, a gente vem vendo um movimento das pessoas, acho que mostrando um pouco mais de
fragilidade ultimamente, não sei se é por conta de uma pandemia, mas o fato é que isso, né, eu acho que ninguém é melhor que ninguém. Para mim, a experiência, inclusive, de estar morando fora, as pessoas são mais parecidas do que se imaginam. Sim. Então, eu acho que essa parte é muito bonita, na verdade, que ninguém é melhor que ninguém. Nós somos todos iguais. Inclusive, numa pandemia, você percebe que quanto mais saudável você está, mais saudável eu estou também, né? Uhum. E isso vai começando a vir de um lugar mais profundo, né? Pela experiência, pela vivência disso. Agora, ao mesmo tempo, também trazer um texto que diz isso claramente, a ideia é reforçar esse conhecimento, é trazer algo que estava vivenciado, às vezes um pouco etéreo. Estão falando aqui, estão falando ali, e aí traz um texto para trazer isso de uma forma mais concreta. E aí, o que ele faz nesse trecho? Ele desmonta aquele ciclo vicioso. Porque naquele momento em que você quer admiração e amor e você se permite ser frágil, sem fingimento, né? Não é um falso fingimento, você consegue se conectar, as pessoas conseguem chegar mais, estar mais perto. Então, nesse lugar é que a gente consegue aquele amor, aquela admiração por ser capaz de lidar e expor as fraquezas. O único cuidado, eu acho que tem 2 cuidados que eu gosto de ressaltar com essa frase. É o não fingimento, porque uma mentezinha bem esperta fala assim, quer dizer que eu tenho que dizer as minhas fraquezas para me amar, então eu vou dizer que eu tenho fraqueza tal. Acaba sendo uma máscara, de novo, para não acessar o verdadeiro sentimento de fragilidade. E uma outra coisa é que também não é só falando fraqueza que você consegue amor e admiração, tá? Também a gente, nas áreas onde a gente tem o nosso eu superior já manifesto, também as pessoas podem nos amar, podem nos admirar. Então, não é uma necessidade aí sair contando fraqueza para todo mundo. Normalmente, essa exposição de fraquezas, ela tem que ser feita com pessoas onde você já tem uma certa confiança, então é uma coisa, quando é verdadeira essa exposição dessas fraquezas, ela acontece de uma forma muito cuidadosa, né? De uma forma muito assim, com essa pessoa eu pude abrir essa fraqueza minha. Uma relação que já está constituída, seja com um terapeuta, seja num grupo de estudos, onde o grupo já tem uma harmonia para isso e tem alguém coordenando, ou tem pessoas do seu convívio, grandes amigos, que você consegue realmente expor essas fraquezas de forma verdadeira. Então, só esses alertas aí para a gente não sair aí contando fraqueza em rede social, né? Fala assim, eu tô triste, vem alguém me ajudar, né? Muito bem. Então, essa é o fechamento assim dessa palestra, onde a gente completa uma forma de desmontar um ciclo vicioso que a gente mesmo faz, por questões super compreensíveis da nossa raça humana. Muito bem. Então, dúvidas, reflexões, alguma coisa que vocês estão sentindo agora sobre esse formato de palestra do Pessoa? Eu vou, só para aproveitar, vou fechar a gravação, porque daí a gente pode, quem quiser falar, pode falar, deixa eu só interromper a gravação. Então, essa foi a palestra 17 do Petro, para quem viu gravada, a gente está encerrando aqui.